Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à live de quarta-feira, Além do Sintoma. Hoje o tema escolhido aí na votação do Stories foi dependência emocional. Então, nas quartas-feiras eu tô aqui sempre para falar sobre o que está além do sintoma. E hoje, além do sintoma de dependência emocional. Então, se você está assistindo essa live gravada e conhece alguém que tem uma dependência emocional de outras pessoas, esse é o convite, né? Que você possa direcionar essa live para que essa pessoa possa olhar para si, para o seu comportamento, para suas escolhas. E se você é terapeuta que recebe muitos pacientes dependentes emocionalmente, essa também é uma oportunidade para você olhar além do sintoma da dependência emocional, que é bastante presente, principalmente nas relações de casal, nas relações às vezes de amizade, nas relações de terapeuta-paciente também aparece a dependência emocional, né? Então esse é o convite aqui para que a gente vá expandindo e ampliando essa nossa visão. Boa noite a todos e todas que estão na live. Então, meu nome é Emanuele e o meu grande objetivo é ajudar terapeutas a encontrarem a causa emocional raiz dos seus pacientes já na primeira sessão de terapia. Por quê? Porque para mim as pessoas não têm tempo e nem dinheiro, né? Quando a gente tá com uma dor emocional, a gente quer resolver logo de uma vez. E eu sei que um dos grandes desafios para nós terapeutas é conseguir ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas de maneira mais profunda, a terem resultados mais profundos e mais duradouros, né? Acho que não tem nada maior, mais gratificante e melhor para um terapeuta do que a gente fazer uma sessão de atendimento com um paciente e ele voltar na outra sessão falando: nossa, foi muito bom, eu consegui ver muitas coisas daquilo que você me trouxe, daquilo que você me falou naquela sessão de terapia e fez todo sentido para mim. Ou nossa, minha vida já mudou, minha vida tá totalmente diferente a partir do momento que eu tive aquela primeira sessão com você, né? Então esses relatos, esses resultados com certeza fazem sentido para nós enquanto terapeutas e é impagável, né? O valor que isso tem para os nossos pacientes e para as famílias deles e para as pessoas que estão próximas deles. Então esse é o grande objetivo. Então hoje vocês votaram, incrível. Deixa eu contar que hoje eu coloquei lá os 4 temas e eu pensei, o que mais vai dar, o que a pessoa mais vai querer ouvir hoje vai ser sobre traição, pensei eu, né? Para minha surpresa, o maior desejo é de ouvir falar sobre dependência emocional. E essa dependência emocional, eu estava, quando eu estava me organizando para estar aqui na live, né, me conectando com vocês e também com o tema de dependência emocional, eu realmente percebi que tem muitos e muitos pacientes que chegam com queixas de dependência emocional, né? Pessoas que têm dificuldades de tomar decisão sozinha, pessoas que têm muita necessidade de aprovação do outro, então tem essa necessidade de serem validadas, de serem incentivadas ou até mesmo de ter aquele ok do outro, né? Não, é isso mesmo, vai lá, segue. E o que mais chega no consultório, pelo menos para mim,
São pessoas que têm dificuldade de sair de um relacionamento afetivo, né? De separar, de separar no sentido de sair da casa, parar de morar junto, fazer esse rompimento, né? Nem que seja, às vezes é até de romper um namoro. E também pessoas que têm muita dificuldade de ficarem sozinhas. Então são aquelas pessoas que saem de um relacionamento, já entram em outro, e aí já não dá certo com aquele outro, já entram em outro. Então é uma dependência emocional constante de uma outra pessoa consigo. Então esses casos, eles realmente chegam muito no consultório. E essas pessoas, elas têm muita necessidade de terem alguém de referência, de terem alguém que valide, de terem esse apoio, essa proteção, esse cuidado do outro. E a maior parte do tempo, as pessoas com dependência emocional, elas gastam o tempo delas querendo prender aquela pessoa da qual ela se sente, que ela se sente segura, aquela pessoa que ela então tem como relacionamento, daquela pessoa que ela tem como amigo, daquela família, núcleo, porque às vezes também essa dependência vem em relação à família, e são pessoas que precisam muito serem reafirmadas o tempo todo. Elas precisam ouvir muito que elas são boas, que elas são suficientes. São pessoas, as dependentes emocionais, elas precisam ouvir muito: eu te amo, você é muito importante para mim. Ai, como você faz a diferença na minha vida. E são pessoas que têm muita dificuldade de não receber essas palavras de afirmação ou de reafirmação. Então, realmente são pessoas que têm uma dependência, uma carência afetiva muito grande. E a palavra dependência emocional não está sendo usada pelo belo acaso. Por que não está sendo usada pelo belo acaso? Porque quando a gente fala que uma pessoa ela é dependente química, seja de drogas, lícitas ou ilícitas, né? Então, álcool e qualquer outro tipo de droga, existe uma parte do cérebro que é estimulada. Então, essa parte que é o estímulo de recompensa do cérebro. As pessoas só usam drogas, só usam bebidas, né? Só comem em excesso, porque o cérebro recebe um sistema de estímulo e recompensa. E na dependência emocional é exatamente isso que acontece, gente. Exatamente do mesmo jeito. A pessoa amada, ou o familiar amado, o amigo amado, ele é considerado como um vício, como uma droga para aquela pessoa que tem dependência emocional. Então, por isso que eu já recebi vários pacientes que dizem, né, às vezes vítimas da dependência emocional de alguém, que é também chamada de codependência, ou que são dependentes emocional. Eles falam: ai, mas parece que o meu namorado ou parece que a minha namorada é um vício para mim. Eu não consigo viver sem. Ou, nossa, eu tenho tanta necessidade que o meu pai me valide, eu tenho tanta necessidade que a minha mãe me valide, que a minha mãe me aprove, que o meu chefe, que o meu amigo, né? Então é uma dependência emocional. E aí, quando essa pessoa recebe essa validação, recebe esse ok, aí ela sente como se ela tivesse então satisfeito, ela recebeu a recompensa dela, a recompensa emocional dela. Então veja como isso é uma situação bem desafiante, né? Bem
para a pessoa que é dependente emocional, gente, é muito desafiante viver nessa sensação. Por quê? Porque, por exemplo, né, vamos usar o exemplo de um relacionamento. Uma pessoa que tenha dependência emocional, vamos usar aí, a gente tá em mais mulheres, eu vi que tem homens chegando aí, são muito bem-vindos sempre os homens, mas vamos supor, colocando um exemplo, né? Existem muitos homens dependentes também, muito dependentes, mas na maior parte das vezes eu vejo mais mulheres. Até porque tem aquela cultura, né, da mulher submissa. Então, às vezes tem um pouco esse olhar machista em relação às próprias mulheres, né? Elas mesmas têm esse olhar machista. Então, uma pessoa que tenha, vamos usar o exemplo, né? Então, ela é muito dependente emocional do marido, do namorado, ou de um amigo, ou de uma amiga. De repente, essa pessoa fez algo que desagradou aquela amiga, ou aquele amigo, ou aquele relacionamento. Gente, para uma pessoa que tem dependência emocional, que desagradou alguém, nossa, ela tem dificuldade no trabalho, ela tem dificuldade de concentração, ela fica mandando mensagem, ela fica pedindo perdão, ela fica se redimindo ou até mesmo se submetendo muitas e muitas vezes até o quê? Até receber a validação. Não, tá tudo bem, fica tranquila, tá tudo bem. Só que aí pensa o dispêndio de energia, pensa o dispêndio de tempo e pensa também para quem é o objeto da dependência, como é desafiante viver e conviver com pessoas assim, que tentem o tempo todo, né? Às vezes são meio sufocantes até na forma de ser e na forma de fazer. E claro, a gente vê mais frequentemente a dependência de casal, de relacionamento, né? O homem depende da mulher ou a mulher depende do homem. Mas existem dependências dos pais, dos outros membros da família, de amigos, de figuras de autoridade, então chefes, superiores de modo geral, e atenção, terapeutas. Muitas e muitas vezes essa dependência também se direciona para o próprio terapeuta. A pessoa vem para a terapia e é como se ela entregasse o bastão da vida dela para você tomar decisão. Então, ao invés dela decidir fazer as próprias escolhas, tomar as próprias decisões, o paciente chega e diz assim: olha, eu tô com essa situação, o que eu devo fazer? Então, ele está precisando do quê? Está precisando da validação do terapeuta. E aí eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês uma experiência minha de terapeuta, que talvez pode ser o que acontece com vocês, né? Olha, a Maísa Souza, né? A Maísa de Souza falou que ela já foi dependente, a Letícia falou que ela é dependente, a Elza falou antes que ela tá atendendo uma pessoa que é muito dependente, né? Então a gente pode estar em qualquer papel aí, né? Nesses diferentes papéis. Então, quando eu comecei a atender lá há quase 13 anos atrás, eu atendia meus pacientes semanalmente. E aí, o que eu comecei a perceber que acontecia, gente? Não eram todos os pacientes, mas tinham alguns pacientes que eles tinham alguma decisão para tomar durante a semana, e ao invés deles tomarem a decisão, eles chegavam para mim e diziam assim: Manu, aconteceu essa determinada situação aqui na minha vida, mas eu sabia que eu tinha você na sexta-feira, então eu pedi para a pessoa para que eu pudesse dar uma resposta
no sábado ou na segunda-feira, porque daí eu teria tempo de vir aqui conversar com você. E aquilo, no começo, gente, eu vou ser muito honesta com vocês, e talvez vocês vão ouvir de poucas pessoas isso, né? No começo, o meu ego se sentia feliz, né? Falando, nossa, que legal, olha a importância que eu tenho na vida dessa pessoa, né? Ela espera para tomar a decisão comigo. Só que aí eu comecei a perceber o quê? Que eu estava gerando dependência. Estava gerando dependência nos meus pacientes, estava gerando dependência, inclusive, nas pessoas, né? Porque acho que esse é o grande desafio de ser objeto de uma pessoa que tem dependência. Quando o paciente está dependente de você, existe um lado nosso, que é talvez o lado do ego, que se sente lisonjeado por ter esse respaldo daquele paciente. Mas por outro lado, de verdade, a gente não ajuda aquele paciente, porque ajudar é ensinar a pessoa a olhar para dentro de si, ensinar ela a encontrar as suas próprias raízes, ressignificar e reprogramar, ensinar ela a pensar sobre o que ela quer, o que ela não quer, sobre o que faz sentido ou o que não faz sentido, porque senão, gente, a gente cria uma legião de pacientes em que eles não sabem tomar decisões. Eles precisam de nós para quê? Para tomar as suas próprias decisões. E aí, exatamente, né? Olha, não sei, Beth, acho, né? A Beth fala sobre a dependência sempre é de ambas as partes. Exatamente, existe a dependência e a codependência. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a devolver para as pessoas esse olhar, exatamente, ó, a Beth Maia. Comecei a devolver para as pessoas esse olhar. Por quê, gente? Porque eu, honestamente, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a autorresponsabilidade, com o termo da autorresponsabilidade, de olhar para o paciente como uma pessoa capaz, de olhar para as pessoas que chegavam até mim como pessoas capazes. Então eu ajudava, eu dava todo esse amparo, esse aparato, digamos assim. Eu não dava mais o peixe, eu ensinava a pescar. E isso, seja no papel de terapeuta, seja no papel de mãe, seja no papel de líder, seja no papel de pai, é sempre um convite para que a gente possa olhar com mais profundidade. Então, a dependência emocional, ela pode vir em qualquer nível. E a gente precisa realmente, eu acho que enquanto terapeuta especificamente, a gente precisa estar conectado, estar olhando para isso e percebendo se a gente está gerando autonomia naquele nosso paciente ou se a gente está gerando a dependência. Pai e mãe, olha aí, você está gerando autonomia no teu filho ou você está gerando dependência no teu filho? Líderes estão gerando autonomia ou dependência nos seus liderados? Isso é muito importante que seja percebido, que seja olhado por vocês. Porque a dependência, ela sempre vai ser, existe uma dependência e uma codependência, né? Então é sempre retroalimentado. E normalmente, quando existe essa retroalimentação, você às vezes fica
emaranhado aí nesse movimento, porque quando você olha para o paciente, quando você olha para o filho, quando você olha para o teu funcionário, né? Como, ai, coitado, ele não consegue, ele é incapaz, ele tem dificuldade, você não está ensinando, você está gerando uma dependência e está reforçando uma incapacidade. E agora eu quero compartilhar com vocês características de pessoas que têm dependência em qualquer nível, afetivo, né? Seja em relacionamento, família, líder, terapeuta, amizade ou em qualquer outro nível. Como que eu identifico então uma pessoa que é dependente emocional? São pessoas que têm dificuldade de identificar quais são os seus próprios objetivos e as suas próprias necessidades. Então, normalmente são pessoas que não sabem quem são, não sabem o que gostam, não sabem o que faz bem ou o que faz mal. Por quê? Porque estão sempre preparados e preocupados com os outros. Segundo, tem comportamentos de submissão em relação ao outro. O dependente emocional, ele sempre vai se sentir inferior em relação ao objeto de dependência. Então, a inferioridade gera essa sensação do quê? De submissão. Por isso que eu trouxe esse olhar de como ainda existe, né? Muitas pessoas têm esse olhar machista em que a mulher precisa ser submissa. Então, às vezes, ou na sua maioria das vezes, as mulheres acabam apresentando essa característica de submissão, porém, experiência de consultório própria, muitos homens também têm muita submissão. Então, é importante olhar também para esse outro lado, para o lado do masculino. São pessoas que aceitam, nas relações amorosas especificamente, são pessoas que aceitam qualquer tipo de parceiro. Parceiros às vezes desrespeitosos, agressivos, pessoas que humilham. Porque as pessoas com dependência emocional, elas têm uma autoestima tão baixa, um amor próprio tão baixo, que aparece qualquer opção de relacionamento, homem, mulher, enfim, e elas já assumem o relacionamento. Por quê? Porque elas são muito inseguras e têm muita autoestima baixa. Então, qualquer coisa serve. Eu gosto de usar uma metáfora que talvez seja até importante para vocês terapeutas utilizarem. Quando a gente está com muita fome e a gente vai para o mercado, a primeira comida que a gente vê na prateleira, a gente já pega e já começa a comer. Quando a gente se sente um pouco satisfeito, a gente começa a perceber, não, mas acho que essa comida não é tão boa assim quanto eu imaginava que era. E aí é que começa a fazer essa análise, tá? Mas será que eu devia ter comido realmente a bolacha? Eu podia ter ido até a fruta? Ou eu poderia ter escolhido uma outra comida? Então, o dependente emocional, ele busca relacionamento sempre como se ele fosse para o mercado com muita fome. Qualquer coisa que aparece, ou seja, qualquer relacionamento que aparece, é o melhor relacionamento. E aí ele acaba tendo, ou ela, né, acabam tendo bastante dificuldade de fazer esse processo do quê? De separação, esse processo de rompimento de relacionamento. Então, é importante olhar, né, para as pessoas que chegam com essa queixa de dificuldade de separar, o quanto isso é dependência emocional. E aquele sentimento de que tem medo de ficar sozinha, tem medo de ficar sozinho, né? Tem medo de não conseguir outra pessoa. Então,
vai olhando, aí vai percebendo os teus pacientes e talvez vá se percebendo também, porque a gente também é ser humano e passa por todos esses processos, né? As pessoas com dependência emocional, elas têm fissura. Elas passam sim pelo sintoma de abstinência na ausência do objeto amado. Então, por isso que tem dificuldade de concentração, dificuldade no trabalho, tem dificuldades de tomada de decisão nos relacionamentos, de rompimentos, de frustração. Pessoa com dependência emocional, para dizer não para o objeto amado é bem desafiante, porque na mente dela, se ela disser que não, ela vai desagradar, logo aquela pessoa não vai mais gostar dela e não existe outra pessoa no mundo que dê conta de ajudá-la. Sentimento de insatisfação constante, porque são pessoas que não conseguem olhar para si, estão sempre olhando para o outro, para a necessidade do outro. São pessoas que sentem um vazio emocional, porque elas estão muito distantes de si mesmas. Então esse vazio emocional, ele nunca é preenchido. Ela vai para um relacionamento, ela sai do relacionamento, ela entra em outro relacionamento, ela come um monte e não preenche esse vazio. Às vezes faz sexo em excesso e não preenche vazio. Às vezes usa alguma droga, né? Tem alguma dependência química, mas não preenche o vazio. Então tudo isso vai sendo o quê? Esse vazio emocional, ele não vai sendo preenchido por quê? Porque ele não é preenchido dela mesma. Ela tá sempre com um olhar na falta e sempre buscando no outro essa facilidade ou esse complemento. Sabe aquela historinha da metade da laranja? Então, a panela, a tampa da panela, o chinelo velho pro pé cansado, essas coisas, essas metáforas aí que as pessoas falam. Então, o dependente emocional, ele cumpre tudo isso. Ele procura metade da laranja, ele procura a tampa da panela, ele procura o chinelo velho pro pé cansado, né? Então essas metáforas fazem muito sentido para os dependentes emocionais. Eles têm muito medo da solidão, porque eles estão distantes de si mesmos, né? Então eles estão sós consigo mesmos, né? Então estão sempre buscando no outro esse complemento. Baixíssima tolerância à frustração. Então, se o objeto amado não responde, demora para responder o WhatsApp, se o objeto amado não diz que ama todos os dias, se o objeto amado questiona algo, as pessoas com dependência emocional têm baixíssima tolerância à frustração e tudo vira um grande problema. São pessoas inseguras, com autoestima baixa, têm muito pouco autoconhecimento. Elas evitam olhar para si, elas fogem de si mesmas. Então são pessoas que têm muita dificuldade de estarem sozinhas, são pessoas que têm dificuldade de viajarem sozinhas, de ficarem, né? Às vezes, tô com vontade de sair para jantar, mas sair sozinha não vou, né? Por quê? Porque sempre precisa estar com o outro, porque o outro preenche, a própria pessoa não se preenche. Sensação de estar presa ou preso no relacionamento, seja ele relacionamento afetivo, seja na sua própria família, seja no emprego, né? Então, às vezes, pessoas com dependência emocional ficam tão dependentes do emprego que elas não se sentem bem naquele emprego, estão adoecendo naquele lugar, com aquele chefe, com aquele colega, com aquele funcionário, seja lá quem for, mas elas ficam ali, como se elas ficassem, se elas tomassem uma decisão de sair daquele emprego, daquele relacionamento, daquela situação, acabou,
Elas não vão ter mais nenhuma outra opção. São pessoas que precisam muito de proteção. São muito... para quem me acompanha há mais tempo, né? Eu falo muito em vítimas ou sofrenildas. As pessoas com dependência emocional, elas têm efetivamente esse desafio, né? Esse desafio de assumir o volante do próprio carro, tomar as decisões, arcar com as consequências. Elas estão sempre passando o bastão para um ou para outro, porque elas acreditam, desde a crença, né? Segunda-feira a gente teve uma live muito bonita sobre crenças. Nós somos muito abençoados e presenteados aí com a Giza falando para nós, abrindo o coração dela sobre as crenças que ela tinha em relação a ser rico ou ser pobre, né? E o dependente emocional, ele tem a crença de que a sua felicidade depende do outro. Então, por isso que reforça a metade da laranja, a tampa da panela, né? Então, tá sempre colocando poder, tá sempre colocando a decisão, a escolha na mão do outro, né? Uma metáfora que vocês sabem que eu gosto de utilizar bastante, que faz muito sentido para o dependente emocional. Dependente emocional, se a vida dele fosse um carro, o dependente emocional, ele não está no volante nunca. Ele tem o parceiro ou a parceira no volante, ele tem a família no volante, ele tem o pai no volante, a mãe no volante, o chefe no volante, o amigo no volante, enfim, sempre tem alguém dirigindo o volante da vida dele. Necessariamente ele, às vezes está dentro do carro, às vezes ele está só olhando o carro passar. Por quê? Porque o dependente emocional, ele tem muita dificuldade de assumir a responsabilidade sobre a sua vida e assumir as consequências que essa responsabilidade vai ter, essa decisão vai ter. Então, eu vou me separar, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar sozinho, como é que eu vou lidar com os gastos, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou lidar com aquilo. Eu vou sair desse emprego, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou me sustentar, como que eu busco outro emprego, né? Eu vou sair de casa, eu moro com os meus pais, eu vou sair de casa, como que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou alugar um apartamento? Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou lavar minha roupa? Como é que eu vou fazer? Enfim, vem vários questionamentos. Então a pessoa, ela tem dificuldade do quê? Dificuldade de assumir realmente o volante da vida e dizer, ok, eu vou separar, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou sair desse emprego, eu vou buscar o que é melhor para mim, eu vou buscar o que é importante para mim. Então, o dependente emocional, ele tem muita dificuldade de tomar esse tipo de decisão, porque ele tem medo de errar, porque ele é inseguro e porque ele tem uma autoestima muito baixa. E estar só para ele é bem desafiante. E quando o dependente consegue, por exemplo, né, no relacionamento, ele consegue separar. O dependente emocional é aquela pessoa que tem dificuldade de ficar sozinha. Sai de um, entra em outro. E para quem tem esse olhar da espiritualidade, na formação eu falo sobre isso, 6 meses são necessários para a gente conseguir se desconectar de um parceiro para o outro. Então, logo se a pessoa sai de um parceiro e entra em outro relacionamento, qual é o tipo de relacionamento? O mesmo. O mesmo, exatamente o mesmo, né? Então, dependentes emocional vão sempre repetir o mesmo padrão de relacionamento, o mesmo padrão de emprego, o mesmo padrão de
dependência familiar, de tomada de decisão familiar, repetindo muitas crenças familiares. Então, já atendi vários pacientes com dificuldade de mudar de religião, por exemplo, né? De talvez terem um olhar religioso, um olhar espiritual sobre a espiritualidade diferente do que a família de origem tem. Por quê? Porque tem medo de se sentirem rejeitados, desamparados, desprotegidos, né? E às vezes até assim, tem dificuldade de mudar de cidade, porque toda a família mora no mesmo lugar, né? Toda a família mora na mesma cidade, na mesma região, então como assim que eu vou sair e vou para outro lugar? Então, esses tipos de dependência são importantes de serem vistos, de serem olhados, porque às vezes a dependência é do núcleo familiar e às vezes a dependência é do relacionamento ou do emprego, né? Então, a gente precisa, enquanto terapeuta, precisa ficar olhando para isso. Qual que é o maior desafio de um dependente emocional? Assumir a autorresponsabilidade sobre a sua vida. Ele tem dificuldade de entender o pensamento. Não importa o que fizeram contigo, importa o que você faz com aquilo que te fizeram. Ele sempre vai encontrar o culpado. Ele sempre vai encontrar o culpado pela infelicidade dele ou o responsável pela felicidade dele. Dependente emocional, ele é habilidoso para fazer isso. Então, chega aí, sofrenildos, sofrenildas, vítimas, né? Então, são esses os olhares aí. Pacientes dependentes são pacientes mais difíceis, né? Eles são pacientes que a gente precisa colocar limite enquanto terapeutas, e sempre com esse olhar assim, né? De não dar o peixe, mas não a pescar. E qual que é o grande erro que eu percebo, né, erro, né? Não é sobre certo ou errado, mas qual que é o jeito que, na minha percepção, gera resultados, ajuda, mas não resolve exatamente no processo terapêutico, né? Qual que é a abordagem? Fortalecer a autoestima e a autoconfiança ajuda desse paciente? Sim, ajuda, mas não é o resultado mais duradouro e mais profundo. Trabalhar o encorajamento, a motivação dessa pessoa para que ela tome decisões sozinhas, para que ela faça, né, tenha ações, tenha atitudes sozinha. Ajuda, mas resolve profundo e duradouro? Não. Qual que é o jeito, então, que eu considero como um jeito assim dito, né, dentro do olhar do método Ressignifique? Qual que é o jeito que traz resultados mais profundos e mais duradouros? É olhar para a causa raiz. O que é a dependência emocional? É a falta de segurança e a falta de proteção. Qual que é a primeira relação em que a criança sente segurança e proteção? Digam aí para mim, qual que é a primeira relação que a criança sente segurança e proteção? Vamos ver quem que acerta. Vamos ver se a galera acerta aí. Nome da mãe, exatamente isso. Isso mesmo, olha aí, ó, a galera tá afiadíssima. Muito bom, olha aí, ó, muito legal, gente, muito bacana, ó, os terapeutas FMR aqui, ó, nota 10 para vocês, nota 10. Ei, Leandro, que bom que você tá aí, cara, agora que eu te vi. Que legal, que bacana, cara. Sim, exatamente isso, gente.
a primeira relação em que a criança sente segurança e proteção é com a mãe. Então, qual que é a raiz da dependência emocional? A relação com a mãe. Se a criança não se sentiu protegida, se ela não se sentiu segura, acolhida, primeiramente com sua mãe, depois, é claro, o pai também tem um papel fundamental nisso, mas o primeiro relacionamento é com a mãe. Então, as pessoas com dependência emocional, a gente pode considerar assim, um aglomerado de episódios que geram a dependência emocional. Mas terapeuta sempre vai precisar olhar para o relacionamento com a mãe. O relacionamento dessa criança com a mãe. Se ela não sentiu essas necessidades atendidas lá nos seus primeiros mesezinhos de vida, o que essa criança interna vai fazer na vida adulta? Ela vai buscar a exclusividade da proteção, da segurança e do acolhimento. E ponto final. Pode ser no relacionamento afetivo, pode ser no relacionamento com líderes, com amigos, e pode sim ficar inclusive na família. Então, se ela não se sentiu protegida, se ela não se sentiu segura naquele ambiente familiar de mãe e pai, quando ela era criança, ela vai ficar a vida toda querendo ser olhada, querendo ser atendida, querendo ser validada por aquelas figurinhas, né? Pelos pais. Então, se o bebê não recebia afeto, não sentiu todas as suas necessidades atendidas, existe sim essa sensação de falta, existe essa dependência emocional e inconscientemente vai sempre buscar, a pessoa, né, o adulto vai sempre buscar essa sensação lá de trás. Bem legal que você trouxe isso, mas é bem legal. Muitas vezes não é que os pais não entreguem o afeto, que os pais não sejam carinhosos para a criança. Tudo vai depender da interpretação que a criança vai dar sobre a cena, sobre o momento. Por exemplo, na formação do método Ressignifique, eu ensino a trabalhar os processos regressivos de memória. Para quê? Para acessar aqueles conteúdos emocionais que não estão bem resolvidos e que racionalmente a gente não consegue lembrar. Então, quando eu falei sobre isso, a Maísa, por exemplo, disse: mas a minha mãe eu vejo minha mãe muito carinhosa, né? Mas se a Maísa for uma pessoa dependente emocional, houve algum momento em que a criança dela ou que a adolescente dela não se sentiu protegida, segura ou até mesmo acarinhada pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos ou até mesmo, né, na escola com professores, com colegas. Por quê? Tudo que foi vivido na nossa infância e não resolvido vai ser reforçado na adolescência, porque o tempo inteiro a pessoa vai buscar recuperar aquele afeto. Então, necessariamente, gente, não significa que hoje adulto a gente olhe para o nosso passado, olhe para o nosso pai, olhe para nossa mãe, ou olhe para as pessoas que são os adultos de referência, digamos assim, né? E a gente olha, nossa, mas é tão amoroso, tão carinhoso. Em algum momento, o teu sistema entendeu ou interpretou, e terapeuta, em algum momento, o sistema do teu paciente entendeu ou interpretou que faltou. E aí, ele passa a querer recuperar o tempo todo. E os maiores processos de repetição acontecem nos relacionamentos.
Então, por isso que o relacionamento, né? Então, se a menina não teve paciente mulher, né? Eu vi que a Elza falou assim, nossa, Manu, você descreveu a minha paciente, né? Paciente mulher. Se a mulher não se sentiu olhada ou acolhida pelo pai, ela vai buscar o olhar e o acolhimento total daquele marido. Se o homem não se sentiu acolhido, protegido pela mãe, ele vai buscar na esposa, na mulher, aquela proteção, aquela segurança. E às vezes vira aquele sufoco, né? Aquela sobrecarga afetiva. Quais são outras bases ou quais podem ser as outras causas, né? Digamos assim, as causas emocionais raízes da dependência emocional. Na escola, principalmente na adolescência, se a pessoa não se sentiu parte do grupinho, porque na adolescência tem muitas patotinhas, né? As panelinhas assim, né? Que vão se juntando na sala de aula, que é aqueles agrupamentos realmente dos adolescentes. Então, se o adolescente não se sentiu acolhido, amparado, né? Não teve a atenção dos coleguinhas, era o que ficava excluído, digamos assim, na sala de aula, ou era que ficava fora do grupo, isso também traz essa sensação do quê? De não ter acolhimento, de não ser aceito, de não se sentir protegido e nem seguro. Também com professores, se os professores, né, talvez humilharam, se o adolescente sofreu algum tipo de bullying, necessariamente vai ter essa dependência emocional. Crianças que cresceram em ambientes muito hostis, muito críticos, né, com muitas punições. Então, crianças que apanharam muito, crianças que foram muito criticadas, que foram muito cobradas, são pessoas que têm uma dependência, adultos, né, que vão ter dependência emocional. Também crianças, né, que foram criados por pais muito ansiosos. Sabe aqueles pais que tinham medo de tudo? Medo que acontecesse alguma coisa de ruim, porque não pode isso, porque senão pode acontecer aquilo. Não pode sair na rua em nenhum momento se não for com o pai e a mãe. Não pode subir 2 degraus sem o pai e a mãe estar olhando. Não faça isso, não faça aquilo. Então, pais ansiosos e com muito medo criam crianças muito medrosas e com a necessidade da validação dos pais. E essa necessidade de validação gera em adultos dependência emocional. Outra coisa, pais que rejeitaram, pai, mãe ou até mesmo adultos de referência que rejeitaram a criança, muitas vezes a criança fica fixada naquela sensação de rejeição e ela fica o tempo inteiro buscando ser amada, ser acolhida, ser aceita e ser validada, né? Então, muitas vezes, principalmente, eu vejo muitos adolescentes, né, e jovens com dificuldade de sair de casa, adolescentes e jovens com dificuldade de morar fora. Por quê? Porque não foram treinados pelos pais, não foram autorizados pelos pais a fazerem as coisas sozinhos. Então, muito criticados muitas vezes, muito punidos muitas vezes, e aí gera essa dependência. De verdade, gera muito essa dependência emocional. E aí fica sempre essa conexão, digamos assim, né, com o pai e a mãe. Precisa ficar ligando, pedindo validação, pedindo proteção. Então, qualquer dificuldade que acontece, a pessoa precisa voltar lá para o pai e para a mãe para se sentir protegida, para se sentir segura ou até mesmo para se sentir acolhida. E ambientes em que o pai e a mãe são muito ansiosos, são muito severos, são muito críticos, a autoconfiança não é incentivada. O medo
é incentivado. Então, para quem é terapeuta FMR, dependência emocional, causa emocional raiz, medo, né? Precisa trabalhar medo, bolha de luz, lixo emocional. Essas técnicas são importantes de serem trabalhadas, sim, para justamente fazer o quê? Para ir ressignificando, para ir limpando e fazendo esse processo de reprogramação, fazendo esse processo de criar novos caminhos neurais, criar novas oportunidades para aquela pessoa, para que enquanto adulta, no momento presente, ela possa criar uma nova vida e uma nova história. Nos casos de dependência de casal, então a dependência, né, a pessoa não consegue separar, a pessoa não consegue terminar um namoro. Nesses casos é fundamental que seja trabalhado o quê? Vamos lá, vou perguntar para as terapeutas FMR, já que elas estão bem afiadas hoje, né? Quando a dependência é de casal, as pessoas não conseguem separar, não conseguem terminar um namoro, não conseguem resolver aquele conteúdo, digamos assim, do relacionamento. Qual é o local que precisa ser trabalhado? Qual que é a causa raiz dessa dificuldade e dessa dependência no casal? Vamos ver se vocês lembram aí, se vocês trazem. Quando a dependência emocional está em relação ao parceiro ou à parceira, qual que é relação do pai e da mãe? Relação do pai e da mãe. Às vezes existe um padrão de repetição do relacionamento dos pais, né? Então, às vezes é o relacionamento do pai que tá da menina com o pai ou da mulher, do menino com a mãe, né? Então, sempre precisa olhar para quê? Para olhar para a base, para fazer o quê? Para fazer o processo de quando você identifica a causa raiz, exatamente, já existe uma repetição de padrão, né? Quando você identifica a causa raiz, então a queixa é a dependência emocional. Você identifica a causa raiz, a partir da causa raiz você ressignifica e você reprograma. Então, essa é a forma de gerarmos resultados mais profundos, mais duradouros e sim, resultados que o paciente ou a paciente, né, a cliente ou cliente, vão perceber que vai começar um movimento de mudança de dentro para fora. Não é um processo racional, é um processo emocional. Então precisa sim trabalhar medo, precisa trabalhar insegurança, mas precisa trabalhar desde a raiz. Falei bastante, vou ver o que vocês perguntaram aqui e me contem o que vocês acharam dessa live até esse momento. Contem aí pra mim o que vocês acharam aí da live até esse momento, que agora eu vou responder as perguntinhas. A ele, viúva sem filhos, sem amigos, com depressão de 10 anos, afastei meus irmãos de tanto sufocar. Um dos grandes desafios, né, porque a dependência emocional, quando não tratada, ela pode levar sim a depressão, pode levar sim a ansiedade, pode levar a transtornos maiores, né? Porque é aquilo que eu sempre compartilho com vocês, né? Dentro da psicossomática, o pessoal da formação sabe muito bem, né? O corpo, ele traz para nós aquelas mensagens, ele grita as mensagens que a gente não conseguiu olhar emocionalmente. Então, necessariamente, quando existe a depressão, quando existe a ansiedade, é porque existem conteúdos que não foram resolvidos. Então, o que é importante?
é você olhar para a tua causa raiz, né? O que está gerando essa dependência emocional? Qual que é o processo que está gerando essa dependência emocional? Depois que você identifica a causa raiz, aí trabalha-se ressignificação e reprogramação, tá? Então tem uma oportunidade muito grande de liberação, tem uma oportunidade muito grande de realmente você se liberar disso que você chama de depressão, disso que você chama de ansiedade. Mas precisa olhar para o que está gerando isso, né? Porque se você sufoca os teus irmãos, é porque você está buscando neles algo que está faltando dentro de você. E se está faltando dentro de você, é porque faltou em algum momento da tua vida e da tua história, né? Então isso é bem importante que a gente possa olhar, que você possa olhar, né? E se você não consegue olhar sozinha, busca terapia, né? Eu sou suspeita em falar porque sou terapeuta, trabalho com terapia há 13 anos, mas eu tenho também minha terapeuta. Então, existem coisas que a gente não consegue olhar sozinho, por isso que a gente precisa da ajuda de outras pessoas, né? Então, é também por esse motivo que eu trabalho agora formando terapeutas, para que possam ajudar a olhar com profundidade para tudo isso, para olhar além do sintoma, né? Além do sintoma, não olhar para o sintoma. Porque o sintoma é depressão, porque o sintoma é ansiedade, porque o sintoma é dependência emocional. Legal, mas o que está gerando isso? Qual que é a raiz disso? E como que eu lido com essa raiz? Porque lidar com o sintoma é só uma parte, mas lidar com a causa raiz, isso sim faz diferença. Aqui uma terapeuta FMR. Você trouxe exatamente o que trabalhei hoje com uma cliente com problema de relacionamento. É isso, dependência emocional. Qual que é a queixa que a galera traz? Dificuldade de relacionamento, sofrimento no trabalho, dificuldade de encerrar alguns ciclos, né? Problema no relacionamento e separou. Olha que bom, Carla, que bom que ela separou. Bem legal, bem bacana. Uma pergunta bem bacana aqui também. A Valquíria. Quando a criança sofre abuso sexual, gera dependência também? Gera sim, Valquíria. Eu realmente esqueci de falar do abuso. O abuso sexual, seja ele qualquer, na verdade, abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, né? Todo abuso traz um sentimento de falta de proteção da família, falta de proteção dos adultos, falta de proteção. Então, se a pessoa foi abusada na infância, ela necessariamente vai buscar esse acolhimento. Se ela repetir o padrão, né? Ela vai buscar esse acolhimento constantemente. Ou se ela fizer uma hipercorreção, ela vai ficar aversiva a tudo e a todos, né? Então depende, abuso sexual pode ser uma das bases, sim, da dependência emocional, porém depende de como cada um lida. Tem pessoas que ficam na dependência e tem pessoas que ficam na defesa, daí elas ficam totalmente, né, jogadas, ficam totalmente na defensiva em relação a relacionamento, tá? Terceiro relacionamento, e hoje percebeu que repete os padrões do casamento dos pais. Uau, parabéns, terapeuta, que lindo! É isso, né? Provavelmente que eu falei para vocês antes. Provavelmente ela saía de um relacionamento, entrava em outro, igual, sem nenhum tipo de diferença. E aí foi para uma terapeuta FMR que olhou para a raiz e o quê? A terapeuta percebeu, né? Ajudou ela a perceber a repetição de padrão do relacionamento dos pais. Precisa liberar onde? O quê? Essa relação com os pais.
Muito, muito, muito legal, gente. Nossa, que bacana. Muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é um tema que dentro do consultório a gente recebe muita demanda, né? Então é sempre importante, eu bato nessa tecla para que a gente possa realmente olhar para a causa raiz, porque assim a gente vai fazer ressignificações e reprogramações e vai trazer resultados profundos e duradouros. Se essa paciente, né, da Carla, não tivesse chegado para ela e observado, percebido que era uma repetição de padrão, e a Carla conduzisse a ressignificação e a reprogramação, ela ia para o 4º casamento igual, para o 5º casamento igual, para o 6º, 7º, até que ela conseguisse chegar em alguém que olhasse para quê? Para a raiz. Porque o dependente, ele sempre culpa o outro, né? Eu não tô sabendo agora do caso da Carla, que é uma das terapeutas da formação do método Ressignifique, mas provavelmente é uma pessoa que culpava e responsabilizava seus maridos, né? Então, necessariamente é um olhar diferente, né? Um olhar mais profundo. Geisa, essa causa raiz é através da medicina germânica? Não, Geisa. Eu não trabalho com medicina germânica. Eu trabalho com psicossomática e com olhar para as emoções, tá? Então não tem a ver com a nova medicina germânica. É um pouquinho diferente esse olhar para a causa raiz. É pela psicossomática e pelas emoções mal resolvidas dentro do sistema de cada pessoa, né? Dentro de cada pessoa, cada criança, cada adolescente, e aí vai reverberar, vai repetir então nos adultos. Uma das coisas que para mim faz muito sentido e é também uma verdade para mim é que nessa minha vida de terapeuta, de 13 anos terapeuta, as pessoas me dizem assim: Manoeli, mas por que você fica o dia inteiro escutando problemas? E aí a minha resposta é sempre a mesma. Eu não escuto problemas, eu transformo vidas. E esse é o meu porquê e é o meu para quê. É o porquê que eu trabalho sim há quase 13 anos no consultório. É por isso que eu estou aqui entregando esse conteúdo para vocês. É por isso que eu formo terapeutas, não para ouvirem problemas ou para resolverem problemas, mas para transformarem vidas. Então, que cada um de nós possa começar por si, transformando a sua própria vida, para depois transformar a vida do outro e depois a gente entrega essa transformação para o mundo. Gratidão a todos que estiveram aqui. Fiquem à vontade para comentar, para compartilhar essa live, porque desde o meu coração, quanto mais gente puder ouvir, puder ver, puder entender sobre esse tema de dependência emocional, mais liberdade, mais verdade, mais amor realmente a gente vai poder entregar para todo mundo. Beijo no coração de vocês, fiquem muito, 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 muito bem. E semana que vem vocês têm encontro comigo, 19h19, todas as noites. De segunda a sexta a gente vai estar juntinho aqui, tá? Até mais!